Bem-vindos, amantes do rock! Hoje vamos explorar a trajetória do rock nacional, suas influências e o impacto na cultura brasileira, desde o seu surgimento até os dias atuais. E também vamos especular por que esse gênero musical, que já foi tão relevante, parece ter saído de cena e sumido dos holofotes nos últimos anos. O vídeo já vai começar, aproveita, se inscreve e vem fazer parte do canal Tabloide Atemporal. Para entender a história do rock nacional, precisamos olhar para suas origens e influências. O rock nasceu nos Estados Unidos, na década de 1950, combinando elementos do blues, do country e do R&B. A fusão desses estilos deu origem a algo completamente novo e revolucionário. Essa nova sonoridade rapidamente ultrapassou fronteiras, ganhou o mundo, e chegou ao Brasil no final da década de 1950. Podemos dizer que o rock and roll encontrou terreno fértil por aqui, e começou a ganhar vida própria com influências da música brasileira. Elvis Presley, Led Zeppelin, The Beatles e Pink Floyd ecoaram suas músicas em terras brasileiras e inspiraram nossos artistas que começaram a criar suas próprias versões desse estilo musical revolucionário. No início dos anos 60, surgiram no Brasil as primeiras bandas de rock que foram verdadeiras precursoras do estilo. Nomes como Os Incríveis, Renato e seus Blue Caps, The Fevers e até mesmo Roberto Carlos. Os Mutantes, Secos e Molhados, Raul Seixas e Novos Baianos também se juntaram a essa turma e começaram a mesclar rock com outros estilos e elementos da música brasileira. E assim o rock nacional ganhou identidade própria e as guitarras distorcidas tomaram conta do país. A partir dos anos 80, o rock nacional viveu um período de ouro. Foi uma verdadeira explosão de bandas de rock no país. Bandas como Legião Urbana, que se tornou uma das mais influentes e populares do país, marcando gerações com suas letras poéticas e engajadas. Titãs. Barão Vermelho. Pois tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. E Paralamas do Sucesso, brilharam intensamente nessa época. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Essas bandas formaram o quarteto sagrado do rock nacional. Eles não só ocuparam as paradas de sucesso, mas também o coração de milhões de brasileiros e inspiraram toda uma geração de jovens músicos que queriam seguir esse novo e vibrante estilo musical. O rock nacional estava no auge de sua glória, com letras contestadoras e uma energia contagiante representando uma juventude ávida por expressar suas frustrações, anseios e reflexões através da música. Era o ápice do rock nacional. O Brasil estava pronto para receber o maior festival de música que já havia visto, o Rock in Rio. Por falar em Rock in Rio, sua primeira edição foi realizada entre os dias 11 e 20 de janeiro de 1985 na antiga Cidade do Rock. O festival foi responsável por convencer gravadoras, empresários musicais e a imprensa de que o rock era um mercado rico ainda a ser explorado. Inclusive, anos depois, bandas como Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso lançaram CD e DVD com som e imagens remasterizados do show realizado no primeiro Rock in Rio. Chegamos à década de 90 e o rock continuava sua trajetória de sucesso. Cássia Eller deu uma enorme contribuição para a música brasileira e foi uma das maiores representantes da década de 90. Sucessos como Malandragem e Segundo Sol foram eternizados na voz da cantora multi-instrumentista. Outra banda que começou a trilhar o sucesso na década de 90 foi Skank. No entanto, nos anos 2000, o rock nacional começou a perder espaço na mídia. Fala-se no meio artístico que um dos fatores que contribuíram para que isso acontecesse foi a popularização da internet. A internet mudou a forma como as pessoas consumiam as músicas, fazendo com que houvesse uma diversificação dos estilos musicais e uma maior exposição de novos artistas, abrindo espaço inclusive para a ascensão do sertanejo e do funk.
O rock nacional começou a perder representatividade e difusão na mídia. As rádios passaram a priorizar os gêneros em ascensão, além da influência cada vez maior da música internacional. Apesar do cenário atual parecer menos receptivo ao rock nacional, existem bandas e artistas que resistem e continuam a produzir e se apresentar. A música é uma arte sempre em transformação, e podemos ter certeza de que o rock ainda terá muito a contribuir para a música brasileira no futuro. E vale ressaltar que o rock não morre jamais. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. E você, o que acha do rock nacional? Acredita que ainda há espaço para ele no cenário musical atual? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos como este. Até a próxima!